No início do século XX, quando o progresso ainda avançava a passos cautelosos pelo interior do Brasil, erguia-se à margem da cidade uma fábrica de tecidos tão grandiosa que parecia um mundo à parte. Seus galpões de tijolos escurecidos pelo tempo ocupavam quase toda a extremidade urbana, e em seus dias de auge chegaram a empregar mais de 1.000 operários. Por dentro, a fábrica era um labirinto. Corredores longos, frios e mal iluminados se estendiam por quilômetros, cortando toda aquela estrutura. Haviam trilhos de aço por onde deslizavam trólebus, pequenos vagões usados para transportar algodão cru e enormes rolos de tecidos. Os mais antigos diziam que aqueles trilhos nunca dormiam por completo, mesmo quando não havia carga nenhuma sobre eles. Todos os dias, sem exceção às 4h30 da madrugada, a sirene ecoava pela cidade. Seu som grave atravessava paredes, ruas e sonhos, chamando os trabalhadores que assumiriam o turno das 5. Mas não era a sirene que causava medo. O verdadeiro terror se escondia entre a meia-noite e as 3 da madrugada. Nesse intervalo, quando a fábrica era ocupada apenas por vigias, operadores noturnos e poucos encarregados solitários, começaram a surgir relatos que jamais eram comentados à luz do dia. Diziam que, de repente, em algum ponto escuro de um corredor, uma mulher vestida de branco surgia. Seus cabelos longos desciam até quase a cintura. Ela não produzia som algum. Não se ouviam passos, nem respiração. Apenas estava ali. Seu olhar exercia uma força estranha. Não era um chamado direto, mas algo impossível de ignorar. O trabalhador dava um passo à frente, depois outro, até perceber que o corpo já não respondia como deveria. Tentava recuar, mas os pés pareciam presos ao chão. O tempo se tornava pesado, lento, quase imóvel. O pavor tomava conta da mente. Ninguém ousava encarar o rosto da mulher. Corria entre os funcionários a história de que um homem que tentou fazê-lo viu algo impossível de descrever. Algo tão perturbador que o deixou mudo por dias antes de abandonar a fábrica e a cidade para nunca mais voltar. Havia ainda um detalhe que tornava tudo mais inquietante. Sempre que alguém tentava fugir, a mulher entrava em um dos corredores laterais e desaparecia. Aliviado, o trabalhador desviava o olhar para o lado oposto. E lá estava ela novamente, imóvel, no fim do outro corredor. Ela sumia e reaparecia. Até que surgiu um homem conhecido apenas pelas iniciais de VD. Considerado corajoso, ou imprudente demais, dizia em voz alta que, se aquela aparição surgisse diante dele mesmo, não desviaria o olhar. Queria ver, de uma vez por todas, do que realmente se tratava. Numa madrugada silenciosa, VD entrou sozinho no corredor dos trilhos, e sem aviso algo diferente aconteceu. A mulher de branco não estava de pé. Ela estava sentada, de costas, sobre um dos trólebus que se movia lentamente pelos trilhos, rangendo as rodas e quebrando o silêncio da fábrica. VD não conseguia ver seu rosto, mas um arrepio percorreu-lhe o corpo. Em instantes, estava completamente paralisado. Desesperado, tentou alcançá-la. Quanto mais se esforçava, mais lento parecia ficar. Seus passos eram mais vagarosos que o trólebus, que seguia em direção ao fim do corredor. Um trecho de quase 2 quilômetros, a sensação era irreal, como se o tempo tivesse sendo esticado, distorcido. Em determinado ponto, a mulher levantou-se do trólebus e seguiu em direção ao corredor à direita. VD a acompanhou. E então o impensável aconteceu. A mulher se virou. Ali não havia um rosto humano. Nada era familiar. Nada parecia pertencer a este mundo. Seus cabelos já não eram longos nem lisos. Sua forma se alterava. A cada passo que dava em sua direção, crescia, tornando-se cada vez maior, mais alta, mais impossível. O terror foi absoluto. Sem forças, sem coragem e sem compreender o que via, VD desfaleceu no chão frio da fábrica. Foi encontrado horas depois, longe de seu posto de trabalho. Durante uma semana inteira, ele só balbuciava apenas uma frase. Aquilo não pertence a esse mundo.
Depois disso, mudou-se silenciosamente de cidade e nunca mais foi visto. Sua coragem de nada adiantou. O tempo passou, a fábrica envelheceu, muitos se foram. Mas, vez ou outra, entre os moradores mais antigos da cidade, ainda há quem reconte a história. Alguns juram que alguém presenciou a mulher de branco caminhando pelos corredores, ou mesmo sentada sobre o trólebus, que deslizava sozinho pelos trilhos, rasgando o silêncio com um rangido horripilante. Se são apenas histórias ou fatos reais, ninguém sabe ao certo. O que se sabe é que, desde então, ninguém ousava andar sozinho pelo grande corredor, muito menos tentava descobrir quem ela realmente era ou o que de fato aquela presença era. E talvez existam coisas que não querem e não devem ser explicadas.